Policiais militares que estão presos em Manaus devem ser transferidos para uma nova unidade prisional da PM. A mudança ocorre após problemas estruturais no antigo núcleo e faz parte de uma grande operação coordenada pelo Ministério Público. No interior do estado, a fuga de detentos de uma delegacia em Eirunepé chama a atenção para os questionamentos sobre a segurança nessas unidades. No bairro Colônia Terra Nova, buracos e crateras colocam em risco quem passa pela região. Não vão deixar cair um carro aqui dentro, vão deixar depois acontecer alguma coisa, alguma criança ou morrer alguém aqui para poder tomar atitude? É isso? No quadro de saúde, o uso da inteligência artificial na medicina. Até que ponto a tecnologia pode auxiliar ou até prejudicar, principalmente quando usada sem ressalvas? Tem dúvidas sobre esse assunto? Já participa do Jornal do Amazonas, primeira edição, e envia sua pergunta no 92985044085 ou vai lá no Eu Amazônia, que aqui no estúdio vamos conversar com um médico que vai esclarecer dúvidas sobre o uso da IA, justamente em diagnóstico, situação de saúde, tudo isso e muito mais. Vamos falar também dos estudantes de Rio Preto da Eva que ganharam a medalha de ouro das Olimpíadas de Matemática na França. Eles já estão no Amazonas. Teve festa para a recepção deles na cidade. Começa hoje a série de reportagens sobre a rodovia federal que liga o Amazonas ao restante do Brasil. Rodovia na Floresta, ecos da BR-319. Teve uma época que não deu uma capacidade nem de carro, nem a pé. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia para você. Seu Jornal do Amazonas, primeira edição de hoje, terça-feira, dia 12 de maio. Tá só começando. Policiais militares que estão presos em Manaus devem ser transferidos para uma nova unidade prisional da PM. Sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com a Daniela Branches, que acompanha uma ação que está sendo realizada desde as primeiras horas da manhã de hoje e traz mais detalhes para a gente. Bom dia, Daniela. Oi, Lani, bom dia para você, para quem acompanha a primeira edição do Jornal do Amazonas. Nós estamos acompanhando essa operação Sentinela Maior, que envolve Polícia Militar do Amazonas e Ministério Público do Estado do Amazonas, desde as 6 horas da manhã. Então, já são mais de 4 horas de ação e, até o momento, nenhum preso aqui do núcleo prisional da Polícia Militar saiu de dentro do núcleo. Está tudo posicionado, tudo pronto, tem 3 ônibus aí à disposição para levar os presos que estão aqui no núcleo para esse novo presídio que vai funcionar lá no quilômetro 8 da BR-174, mas então até o momento não tem nenhuma saída. Policiais estão lá dentro, a gente recebeu a informação de que os presos aqui do núcleo não estão aceitando essa mudança. Os familiares, inclusive, estão aqui do lado de fora, Lani, para reivindicar essa transferência, questionando toda a situação de como tudo foi feito e estão ameaçando, inclusive, impedir a saída dos ônibus. Estão posicionados aqui na rua que está fechada, né, para todo esse processo. Cuidado, Michel, aqui na calçada. E então esse perímetro aqui na zona norte de Manaus, no bairro Monte das Oliveiras, está todo fechado para que essa operação possa acontecer. A gente quer lembrar o que aconteceu aqui no dia 27 de fevereiro, que foi uma vistoria de rotina ali, uma vistoria surpresa do Ministério Público do Estado do Amazonas, que acabou identificando, né, observando a ausência de 23 presos aqui do núcleo. Naquele dia, a maioria, cerca de 18, eles acabaram se apresentando espontaneamente, todos eles se apresentaram. A Polícia Militar do Amazonas, naquele período, falou que foram tomadas medidas cabíveis, né? Os policiais que faziam parte da guarda, que era responsável pela segurança naquele dia, foram afastados das suas funções. O comandante também, o diretor aqui da unidade, também foi afastado. Essas pessoas foram presas naquele momento e então as investigações continuaram, foi tudo levado para a Diretoria de Justiça e Disciplina para que fosse apurado de maneira mais detalhada, para que as medidas fossem tomadas e as pessoas fossem responsabilizadas, identificadas e responsabilizadas pelo que aconteceu naquele momento. E isso foi o que acabou causando aí a decisão do Ministério Público do Estado do Amazonas de desativar esse núcleo da Polícia Militar aqui. E
eles agora, Lani, vão ser então transferidos para esse que será o primeiro presídio, de fato, da Polícia Militar aqui no estado do Amazonas, que, como eu falei, vai ser no quilômetro 8 da BR-174, bem ali próximo, né, aos complexos penitenciários, ao Complexo Penitenciário Anísio Jobim, e é onde funcionava um centro de formação e capacitação das detentas. Então, o que acontecia lá nesse espaço, pelo que a gente foi informado aqui, deve ser feito no próprio local onde estão as detentas, e o centro foi disponibilizado para que então aconteça e seja ativado esse novo presídio aí da Polícia Militar do estado do Amazonas. Eles começam a se posicionar aqui, a gente está aguardando, Lani, para saber a partir de que momento que esses detentos vão ser transferidos, mas até o momento ainda não houve nenhuma saída. A gente continua aqui para acompanhar, os batedores aqui já vão se posicionar, são batedores da ROCAM, o batalhão de choque também está presente, cavalaria também está presente, cerca de 100 agentes públicos, entre Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Defensoria Pública, estão aqui para realizar essa Operação Sentinela Maior. Então a gente volta com qualquer informação a qualquer momento, trazendo aí durante a edição do Jornal do Amazonas, primeira edição. Lari. Obrigada, Daniela Abrantes, pelas informações. A gente acompanha aí movimentação, imagens ao vivo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa operação que está sendo realizada, né, de transferência, que deve começar ainda hoje. Você acompanhou a movimentação lá na frente do núcleo prisional, que fica aqui na zona norte da capital. E daqui a pouco a gente também traz mais informações desse novo prédio, uma unidade prisional que fica localizado lá na BR-174. Agora a gente fala da fuga de detentos de uma delegacia em Eirunepé, que chama a atenção para os questionamentos já levantados pelo Ministério Público sobre a segurança nessas unidades. Em fevereiro deste ano, por exemplo, de acordo com o MP, foi identificado lá na delegacia de Novo Aripuanã a lotação de 150% acima do limite e condições consideradas insalubres. Sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com o Juscelio Paiva, que traz os detalhes para a gente desse cenário e a atualização das buscas pelos foragidos em Eirunepé. Bom dia para você, Juscelio. Oi, Lani Guzmão, muito bom dia para você e para todos. Fomos surpreendidos literalmente com mais uma chuva aqui nessa área nublada da zona oeste de Manaus, bem em frente ao Ministério Público do Amazonas, mas vamos tentar concluir. Pelo menos 5 dos 9 presos que fugiram da 7ª Delegacia Interativa de Polícia de Eirunepé foram capturados. A polícia atualizou que durante a madrugada pelo menos mais 2 foram capturados em Eirunepé. Nós temos aqui a atualização dos nomes dos presos capturados até o momento. Afonso Lúcio da Silva Rocha, o Lucas Aragão de Barros, o Gabriel Osório do Nascimento, o Tiago Carmo da Silva e o Francisco Amâncio. Pelo menos 2, essa captura ocorreu durante a madrugada. O Afonso Lúcio da Silva, segundo informações repassadas pela Polícia Militar, ele foi capturado lá no ramal do Igarapé Branco. Já o outro, Gabriel Osório, foi numa área conhecida em Eirunepé como Campo da Favelinha. Sobre essa situação da fuga, nós conversamos também, nós ouvimos, melhor dizendo, o promotor de justiça lá de Eirunepé, que falou acerca dessa superlotação da delegacia, mas também do pedido da transferência dos presos do município para unidades prisionais aqui de Manaus. Vamos acompanhar o que ele disse. Obtivemos êxito em uma decisão judicial de transferência de aproximadamente 60 presos do município de Eirunepé para Manaus. É importante destacar que o Ministério Público ele vem acompanhando de forma constante as atividades na delegacia e na carceragem de Eirunepé. A gente recorda aqui que no último sábado, detentos divulgaram vídeos dentro da delegacia de Eirunepé, gravaram de aparelho celular. A justiça e nem a polícia informou como, já que é proibida a entrada de aparelhos celulares dentro de delegacias e unidades prisionais, principalmente dentro das celas, mas já relatando a superlotação e problemas estruturais. Uma cela que, segundo eles, com capacidade para 8 pessoas, acomodava pelo menos 22. E a gente aproveita aqui agora para falar
falar dessa situação porque esse problema não se restringe à delegacia de Eirunepé, a questão da superlotação. Em Novo Aripuanã, em fevereiro deste ano, o próprio Ministério Público do Amazonas havia solicitado a interdição da delegacia e também a transferência de presos por causa da superlotação que chegou a 150%. Uma cela que acomodava 4 presos estava com 10, depois que uma das celas acabou sendo interditada por problemas estruturais. Problema também que ocorreu lá em Maués devido à superlotação na véspera de Natal de 2025. Dezenas de detentos fugiram. A gente fala detentos, mas na verdade são presos custodiados, porque as delegacias do interior, segundo a própria Constituição brasileira, não pode ser usada como unidade prisional para acomodar presos. Sobre esse assunto, a Rede Amazônica questionou o Ministério Público sobre o que vem sendo feito e também a Justiça aqui do Amazonas, o Tribunal de Justiça, e aguardamos resposta acerca dessa situação, porque é um problema que boa parte dos municípios enfrentam e que acaba colocando em risco não só a vida dos próprios presos, porque tem essa situação, mas também dos profissionais que trabalham lá. No caso, policiais civis e militares que mantêm a maioria das delegacias nos municípios do interior do Amazonas. Lani. Celi Paiva, vai se proteger da chuva? A gente segue aguardando o posicionamento da Justiça do Amazonas e também da Secretaria de Segurança Pública do Estado para saber quais medidas estão sendo tomadas depois dos questionamentos enviados pelo Ministério Público após vistorias nessas delegacias no interior do Amazonas. O espaço segue aberto aqui no G1, a gente segue aguardando a resposta, tanto da Secretaria de Segurança Pública do Estado quanto do Tribunal de Justiça do Amazonas. Agora são 10 horas e 58 minutos. Vamos lá para fora? Para você que está em Manaus, imagens ao vivo do trânsito na Avenida Mário Ipiranga, sentido centro-bairro. Para você que está indo em direção a Torquato Tapajós, Avenida Desembargador João Machado e também a Avenida Professor Newton Lins, a gente observa movimentação, inclusive intensa para a hora. Bem diferente do que a gente costuma ver nesse horário. A gente está vendo aqui o trânsito na Mário Ipiranga mais lento, sentido centro-bairro. Quem está indo em direção a Torquato Tapajós, passando ao lado da rodoviária de Manaus. Imagens ao vivo do Centro de Cooperação da cidade, que faz esse monitoramento em tempo real do trânsito. E falando nesse trânsito aí em direção a Torquato Tapajós, a zona norte de Manaus, lá no bairro Colônia Terra Nova, tá difícil trafegar por uma rua sem buraco, segundo os moradores. A situação por lá tá tão difícil que, além dos buracos, agora até crateras são encontradas nessas ruas, dificultando o tráfego de quem passa, dificultando a saída e a chegada dos moradores em casa. Inclusive, olha só a imagem da situação por lá. Isso aqui é em uma das ruas do bairro Colônia Terra Nova. Daniel Ramos traz mais informações para a gente ao vivo. Oi, Lani, bom dia a você, bom dia. Do bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Eu estou aqui dentro dessa cratera para mostrar a você, meu amigo telespectador, a profundidade que está esse buraco hoje. Isso porque é um problema antigo. Há pelo menos 2 anos, os moradores vêm cobrando ao Distrito de Obras responsável aqui por essa região da cidade, mas até o momento, Lani, infelizmente, nada foi feito. Você consegue ver que essa cratera já passa de 1,5 metro de profundidade. Estou aqui com um calçado adequado, portanto, entrei no buraco justamente para evidenciar a profundidade que está, né? Inclusive, aqui dentro a gente consegue escutar um pouquinho da água, é porque aqui passa uma rede de drenagem profunda. Como eu disse, comunidade então reunida aqui para fazer essa cobrança mais uma vez ao Poder Público, à Secretaria Municipal de Infraestrutura. Eu estou aqui com o Márcio, que vai trazer mais detalhes para a gente, ele que já fez diversos requerimentos. Qual posição vocês receberam do Distrito de Obras? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Primeiramente, quando eu cheguei lá, conversando com eles, né? E eles falaram para mim que devido a 2 anos atrás não poderia fazer, né? Não poderia fazer nada por conta de chuva, né? Mas o tempo que eu fui lá era no tempo de sol. E eles não fizeram nada. Então tá aqui, ó, tantos requerimentos que eu fiz lá e nada. E segundo informações dos moradores aqui, eu fui lá e eles vieram aqui, né? Um dos secretários vieram e disse que qualquer momento eles iam mandar aqui, né, uma equipe para poder fazer o serviço. Inclusive você vai ver aí que está desabando, né, e por conta disso está prejudicando os moradores e queremos uma resposta, né, mais rápida possível, porque senão vai acabar caindo o muro do rapaz aqui e eu estou fazendo coleção,
né? Eu tô fazendo coleção aqui, ó. Eu vou lá e a mesma desculpa de sempre, dizendo que não tem material, que realmente estão esperando isso, aquilo, outro. Lembrando bem que a gente vê em outros locais sendo feito esse serviço. E aqui por conta, não sei o que ele tem contra o bairro loteamento Rio Piorini, e precisamos de uma resposta mais rápida possível, em nome de Jesus. E eu estou enchendo a caixinha de tanto querimento, e eu vou bater na tecla quanto isso, e todos os dias, se for possível, ir lá fazer mais papel, mais pedidos, e eu creio em nome de Jesus, que acredito que nós vamos resolver através da equipe de vocês aí. Muito obrigado, então, pela sua participação, Lani. Como a gente viu aqui o seu Márcio falar pra gente, não é a primeira vez que eles fazem o requerimento, fizeram no período de verão do ano de 2025 e até o momento não tivemos retorno. Estou aqui com a dona Socorro, ela mora bem em frente a essa cratera. Hoje eu estou aqui há aproximadamente 1 hora, Lani, e não passa mais veículos aqui nessa rua por conta dessa situação. Dona Socorro, se precisar de uma ambulância ou qualquer serviço público básico, você não consegue hoje aqui. Bom dia. Porque quando eu passei mal, que chamaram a ambulância, eles tiveram que esperar lá em cima, né? Agora imagine, eu já estava quase desmaiada para subir, né? Aí me levaram numa cadeira e como era só um dos meus filhos, não deu para puxar. Aí me levaram assim mesmo, mas a ambulância já estava indo embora. Ela me medicou ali em cima e eu disse, né? E toda vez que acontece isso aqui nessa rua, essa cratera aí, o meu muro vai pro chão. Porque quando eles querem passar os carros e não dá, alguma coisa vira, meu muro vai pro chão. Perfeito. Muito obrigado, então, pela sua participação. Isso aqui para a gente entender, pessoal, um pouquinho da dificuldade que essa comunidade enfrenta por conta dessa situação. Estou aqui com o Marco, que também já auxiliou um veículo sair desse buraco em momento em que ele se envolveu em um acidente aqui nessa rua. Marco, bom dia. Bom dia. Colega, é o seguinte, isso daqui já virou novela já. A semana passada veio o secretário lá do Distrito de Obra, chegou aqui, a gente tentou falar com ele, nem falar com a gente ele fala. O cara ganha o salário dele com dinheiro dos nossos impostos, entendeu? Ele simplesmente parecia que tinha um rei na barriga. Vou mandar hoje mesmo uma equipe vir para cá. Essa equipe deve estar vindo de jegue, porque até agora, meu amigo, entendeu? Não chegou, né? Até o momento não chegou. Muito obrigado, então, pela participação. E, é claro, nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Lani, e ela nos respondeu por meio de nota que já realizaram uma vistoria técnica aqui nessa região, na rua Crateus, né? Identificaram os serviços que precisam ser executados e já está no cronograma de obras. Eles falaram ainda por meio de nota que o clima, né, o tempo chuvoso, contribui para que mais problemas como esse aconteçam, mas que já está no calendário e que as obras devem acontecer aqui ainda nesse período. Uma situação que com certeza a gente vai continuar acompanhando. Você vê que a rua está completamente intrafegável e quem sofre, é claro, são os moradores. Lani, vamos continuar acompanhando a situação aqui na rua Crateus. Volto com você. Difícil para quem mora aí, conhece os problemas, né, Daniel? Imagina para quem está só de passagem, que está seguindo ali aplicativo, né, de tráfego para pegar ali, encurtar a passagem. A gente está falando do bairro Colônia Terra Nova. Quem sai da Torquato Tapajós pela Colônia Terra Nova vai ali em direção aos bairros Cidade Nova, Nova Cidade, ou seja, é um bairro que liga a muitos outros na zona norte de Manaus. E olha só as condições por lá. A gente entende a indignação e a revolta dos moradores que estão aí, já chamaram a nossa equipe de reportagem e outras vezes já enviaram diversas imagens, fotos, vídeos reclamando dessas condições, porque o que começou como buraco está virando cratera, está colocando em risco quem mora, quem passa pelo local, risco de acidente. Imagina só pegar ali o transporte por aplicativo que vai seguindo o GPS e não tem conhecimento das condições de infraestrutura da rua, cai num buraco desse, ali pode provocar inclusive ali um acidente bem maior para quem dirige moto, né? Para quem passa, motociclistas que passam pelo local. Os moradores tentam ali identificar ali com alguns objetos para sinalizar de que tem um buraco nesse local, mas não é um buraco qualquer, tá virando uma cratera. Fica o apelo mais uma vez dos moradores do bairro Colônia Terra Nova e a gente segue aguardando o posicionamento da CEMIG para quando esse trabalho vai começar. Tá no cronograma, a gente já entendeu, mas quando o trabalho vai começar? É isso que os moradores querem saber. E lá no bairro Colônia Terra Nova, muitas ruas nesta situação, inclusive que a gente já mostrou aqui por meio da interatividade. Falando de condições de infraestrutura, ontem nós mostramos aqui no jornal a situação lá do Parque Jefferson Pérez, no centro da capital. Reclamação de insegurança por falta de manutenção, espaço tomado pelo mato, danos e abandono.
Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, responsável pela administração do espaço, informou que o serviço já está no cronograma para a coordenação de roçagem da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, que deve ser realizado esta semana. Sobre a área em situação de abandono e falta de infraestrutura, a nota diz que esse local citado, que fica ao lado do Parque Jefferson Pérez, é o Parque Elza Simões de Oliveira, de competência da Prefeitura de Manaus desde 2019. Já a Prefeitura de Manaus informou por meio de nota que, sobre essa situação que mostramos na reportagem, os quiosques e demais estruturas internas do Parque Jefferson Pérez e Elza Simões de Oliveira são de competência do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, responsável pela manutenção estrutural e operacional desses espaços. E que na manhã de hoje, as equipes realizaram uma ação de limpeza no Parque Jefferson Pérez, equipes da Seminf. Na sequência, vão seguir para o Parque Elza Simões de Oliveira, que também já estava previsto no cronograma de atendimento da Secretaria. Agora, sobre essa divergência, quem é a responsabilidade das estruturas, como os quiosques que vocês viram abandonados? A produção questionou mais uma vez, tanto o governo como a prefeitura. O governo diz que a responsabilidade é da prefeitura, a prefeitura diz que é do governo. A gente segue aguardando o posicionamento para saber de quem é a responsabilidade e o que deve ser feito nessa região. A gente está falando de um ponto turístico aqui da capital, cartão postal de Manaus e um parque muito utilizado, tanto por moradores do centro como quem vai ali para aproveitar. É uma área de lazer também no centro de Manaus e a gente segue aguardando o retorno. O governo federal sancionou uma lei que determina o dia 12 de março como dia de homenagem às vítimas da Covid-19. Em várias cidades do país, o ato rendeu muitas homenagens. O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, recebeu o vídeo criado para lembrar a pandemia. Durante a última noite, essas homenagens se repetiram em várias capitais do país: São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre, Brasília e Manaus. As imagens da capital do Amazonas repercutiram o mundo afora, pelos enterros em valas na primeira onda da Covid e pela falta de oxigênio no segundo pico da pandemia. As projeções organizadas pelo Ministério da Saúde reforçam a importância da memória coletiva diante dos impactos da pandemia. São rostos de profissionais da saúde que atuaram na linha de frente e nomes que representam as mais de 700 mil pessoas que morreram vítimas de Covid-19 no Brasil. Em respeito às famílias, as famílias que até hoje sofrem com a perda de seus entes queridos, e para a gente valorizar nossos profissionais de saúde, os médicos, as médicas, os enfermeiros, as enfermeiras, toda a parte administrativa, todos eles arriscaram, não desistiram em nenhum momento de cuidar do seu próximo, então é importante a data para lembrar deles também, além das vítimas. A lei foi sancionada na tarde desta segunda-feira em Brasília pelo presidente Lula. 12 de março agora é o Dia Nacional em memória das vítimas da Covid-19. Lucinier perdeu o filho, Daniel, que tinha 39 anos de idade. Ele era servidor da Prefeitura de Manaus e atuou no principal cemitério público da cidade. O que eu quero, assim, o que eu acho importante é isso, é manter viva, sabe? É manter viva na lembrança que aconteceu, que a sociedade não esqueça, mas as autoridades também não. As autoridades é que se lembrar e ficar martelando lá o que aconteceu. Porque só assim a gente não vai ter de novo. Policiais militares que estão presos em Manaus devem ser transferidos para uma nova unidade prisional, feita exclusivamente para atender esses PMs. Lá na zona norte da capital, onde fica hoje o núcleo prisional e que abriga os mais de 70 policiais que estão detidos, custodiados na unidade. Por lá, a movimentação, a gente mostrou ainda há pouco para você, é intensa, tanto de policiais como familiares deles, justamente por conta dessa transferência. E sobre essa nova unidade prisional, vamos conversar ao vivo com a Carla Mello, que traz mais informações pra gente. Oi, Carla, bom dia. Oi, Lani,
bom dia para você, para quem nos acompanha. Como vocês ficaram sabendo ainda há pouco, a unidade prisional da Polícia Militar do Amazonas, ela fica dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim, localizado aqui no quilômetro 8, na BR-174. A nossa equipe está aqui desde o início, né, dessa manhã, acompanhando esse processo de transferência. Abranches está lá no núcleo, né, onde os presos da Polícia Militar ficavam e serão transferidos para cá. Aqui fica o local onde vai abrigar esses policiais que vão ser transferidos lá da Zona Norte de Manaus. Até o momento, como vocês podem observar, a movimentação aqui aparentemente tranquila. Hoje é um dia de visita a uma dessas unidades. A gente já verificou a chegada de muitas pessoas, né, passando ali pelo processo, né, de entrada, porque a gente sabe que desde 2017, depois que teve a rebelião, né, aí dentro do Compage, antigamente as pessoas poderiam entrar até o local, mas desde 2017, né, os veículos não autorizados só podem ficar aqui mesmo à margem da BR-174 no quilômetro 8. Então a gente não tem acesso. O que se sabe até o momento é que a sede que vai abrigar a unidade prisional da Polícia Militar é onde antigamente funcionava o presídio feminino, né, que foi desativado ali depois de 2018 e recentemente, de acordo com informações que a nossa equipe apurou aqui com alguns funcionários e pessoas que trabalham aqui nessa região, recentemente teve uma reforma, né, em uma dessas unidades e essa ala vai receber, na verdade, esses policiais militares. A gente já relembrou, a Daniela Branches falou sobre toda essa situação, é uma operação coordenada pelo Ministério Público Federal. O que tem de atualização também é sobre a situação do comandante do núcleo, né, dessa unidade que fica no bairro Monte das Oliveiras. Ele acabou sendo exonerado do cargo ainda no mês de março, mas agora no início de maio, no dia 5 de maio, né, uma decisão proferida por um desembargador, o atual governador do estado do Amazonas, Roberto Cidade, acabou revogando, né, essa exoneração e o major ele passa, né, novamente a ter todas aí as suas funções. Então a nossa equipe continua aqui, esse é o local, né, onde os presos, os policiais militares devem ser encaminhados para essa ala dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim, aqui no quilômetro 8, na BR-174. Por enquanto, movimentação tranquila. Lani, volto com você. Obrigada, Carla Mello, pelas informações. Nossas equipes seguem acompanhando toda essa ação e essa operação realizada desde as primeiras horas da manhã de hoje. A qualquer momento a gente volta a trazer os detalhes para você. Agora vamos até lá fora para te mostrar como é que está o trânsito na capital. 11 horas e 16 minutos. Avenida Djalma Batista, uma das principais avenidas da capital, sentido aqui centro-bairro, à direita da tela. Quem está indo em direção a Torquato Tapajós. Já no sentido oposto, aqui, a gente observa quem está saindo da Torquato, sentido centro de Manaus, zona sul da capital. Trânsito intenso neste momento. Essa é uma área comercial muito movimentada e também tem aqui a chuva, né, que deixa a pista molhada. Falando em chuva, chegou agora há pouco um alerta da Defesa Civil de risco de chuva forte na capital do estado. A partir de hoje, o G1 vai exibir uma série de 4 reportagens sobre uma das rodovias mais simbólicas e também mais controversas da Amazônia. A BR-319 surgiu com a promessa de integrar estados, impulsionar o desenvolvimento e aproximar pessoas. A estrada rasgou a floresta para ligar Manaus a Porto Velho, mudou a rotina de cidades inteiras e marcou a vida de quem vive às margens da rodovia. Mas também deu início a um debate que atravessa décadas. Na série Rodovia na Floresta, Ecos da BR-319, nossa equipe percorreu a rodovia para ouvir histórias de quem participou da construção da via, de moradores que viveram os tempos de movimento intenso e de personagens que acompanharam o abandono transformar a BR em uma estrada quase esquecida. No primeiro episódio, você vai entender como nasceu o projeto da rodovia. A reportagem é de Leandro Guedes, Luzimar Bessa e Amarildo Campos.
surgiu um projeto ousado, a abertura de uma rodovia federal na Amazônia. Precisava integrar por via terrestre a Amazônia Ocidental. Mais de 800 quilômetros mata adentro para interligar Manaus a Porto Velho, em Rondônia. Não era prioridade para o governo federal, porque sabia das condições geomorfológicas, as condições do projeto de deixar obras prioritárias para o sul-sudeste e investir numa estrada que você não tinha uma projeção de tráfego, né? Qual era o tráfego que ia existir numa ligação de Porto Velho e Manaus naquela época de 67? Foram quase 10 anos de trabalho, até que em 1976 foi inaugurada a BR-319. Então, a BR-319, ela surge em dois contextos bem peculiares. Primeiro, nós temos uma necessidade devido à criação da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca é instalada, ela é criada em 1957, mas vai ser no início dos anos 60 que ela vai ser organizada, né? Que ela vai ser estruturada. Então aí há uma grande necessidade de escoamento dessa produção. Então aqui para Porto Velho você já tinha a BR-364 também, já estava em processo de construção, de finalização. Então você tinha um elo de escoamento para o restante do país, né? Então, nesse contexto, surge a 309. Com a rodovia vieram mudanças e grandes expectativas. E lógico, é evidente que com a BR-319, ela construída toda asfaltada, ia trazer o quê? O progresso para a capital do estado, para todos nós, porque com isso, como já disse, os componentes que vêm da Ásia para o polo industrial de Manaus, eles chegavam com mais rapidez e também saía muito mais barato através do serviço de transporte rodoviário e não do serviço de cabotagem da região, que se torna muito difícil. A sede do município nem sempre foi aqui. Por muitos anos ela funcionou em uma das margens do Rio Solimões, em uma área de várzea que sofria bastante durante os períodos de cheia. Por conta disso, ficou decidido que tanto a parte administrativa quanto os moradores seriam transferidos para uma área mais segura. E essa mudança aconteceu em 1977, em uma das margens da recém-construída BR-319. A euforia durou pouco. A rodovia não recebia manutenções e assim a estrutura começou a apresentar problemas. O problema não está em abrir. O problema está em você fazer a manutenção. Porque chove durante 6 meses. A estrada ela está numa zona de chuvas que praticamente não tem tempo seco. A localização da BR também não era bem vista. Nós tivemos ali, início dos anos 80, toda uma pressão muito grande para a desativação dessa BR. Ela já estava em desuso, né? Desde o final dos anos 79, ali 78, mas o início dos anos 80 há uma pressão não só sobre a 319, Leandro, mas de modo geral há um olhar internacional muito grande sobre a Amazônia. Sobre o que se vivenciava aqui na Amazônia. Então você tem uma série de pressões internacionais que vai minar interesses governamentais e manter essa estrada, essa rodovia, né? Na região do Igapoaçu, conta-se que a rodovia virou um alvo fácil para ações criminosas. Essa pista aqui de frente à casa agora era uma pista de pouso para emergência, pista para avião aterrissar. Eu vi eles destruindo o asfalto, arrancando o asfalto, né? Por sinal, a pista era uma pista muito boa, um asfalto bem grosso. E ele destruindo. E eu não teve medo de pegar um tapa do motorista, não. Eu dei com a mão, ele parou, desceu da máquina e falou: o que você está precisando? Eu falei: moço, você está destruindo uma pista de pouso muito boa, por sinal, aqui é uma pista de emergência. Aí ele respondeu para mim: ó, eu estou sendo pago para fazer o trabalho, o resto não me importa. Isso ficou gravado na minha mente até hoje. Como é que some aquele pedaço de asfalto, do nada desapareceu? Foi o que? Uma sabotagem? Uma sabotagem. Uma sabotagem que aconteceu na década de 80, final da década de 80, de 90, por interesses econômicos e políticos da época, para ter só um modal fluvial funcionando naquela época e deixaram a 319 simplesmente desamparada.
O que se sabe ao certo é que a BR foi se perdendo, ao ponto de se tornar intransitável no fim dos anos 80. Teve uma época que não deu mais para passar nem de carro, nem a pé. A BR passou a ser chamada de rodovia fantasma. Não era mais ferramenta de progresso, era um caminho esquecido no meio da floresta. Gente, o que a BR significa para a senhora? Nossa. Me desculpa, mas coisa que a gente se emociona. Minha família morava toda aqui. Meus irmãos moravam toda aqui. A BR era uma BR muito, por sinal, muito boa. Posso dizer isso porque eu presenciei esse lado. Mais para frente, tinha posto de gasolina, restaurante. Na entrada de Manicoré, onde passa a BR-319, realmente tinha pousada, restaurante, posto de gasolina, tudo ali. E tudo foi se acabando. E na reportagem de amanhã você vai ver quem resolveu ficar mesmo após o fechamento da rodovia e como está a vida após a reabertura, a dificuldade de tráfego na região desta importante rodovia para a região norte. Amanhã, a segunda reportagem da série. Mudança de cadeiras na Prefeitura de Manaus. Sobre esse assunto, vamos até a Rádio CBN Amazônia conversar ao vivo com ele, Patrick Mota Filho, que traz pra gente todas as atualizações. Oi, Patrick, bom dia. Oi, Lani, bom dia para você, todo mundo que acompanha a gente. São mudanças, na realidade, Lani, que o prefeito Renato Júnior, ele já havia anunciado em abril, mas que foram publicadas na edição de ontem do Diário Oficial do Município, né? E, portanto, elas realmente passam a valer a partir de agora, porque tem que passar por esse processo de publicação no Diário. Começando pela Controladoria Geral do Município, por lá, Arnaldo Flores assume como Controlador Geral do Município no lugar de Alessandro Moreira Silva, que foi exonerado. O Arnaldo Flores, ele era diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Então, ficou vago. No lugar dele, assume Elson Andrade Ferreira Júnior, que era da AGEMAN, que é a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus. Para a presidência da AGEMAN, o prefeito nomeou Ebenezer Albuquerque Bezerra, que era ouvidor-geral do município. Para a vaga de ouvidor, foi nomeado Raimundo Nonato Marreiros, que era diretor de área da Fundação Dr. Thomas. Ou seja, são nomes remanejados, Lani, que já faziam parte da estrutura organizacional da Prefeitura de Manaus, mas que foram realocados, né? E lá atrás, quando o anúncio foi feito, em abril, o prefeito afirmou que esses nomes foram escolhidos com base em critérios técnicos e experiência na gestão pública. Então, esse nosso momento aqui com você no G1 e com os telespectadores é para trazer essa confirmação. Ontem, essas mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Município e passam a valer. Lani. Agora, da capital, vamos para o interior do estado, porque uma cena praticamente de heróis tomou conta de Rio Preto da Eva. Os estudantes que ganharam a medalha de ouro lá nas Olimpíadas de Matemática na França foram recebidos com festa e emoção aqui no interior do estado. Francisco Carioca traz mais detalhes para a gente dessa recepção. Bom dia para você, Carioca. Oi, Lani, bom dia para você e para você de casa. Olha, Lani, os alunos da escola Alegria de Saber aqui de Rio Preto da Eva, eles desfilaram pelas principais ruas da cidade em cima do carro do Corpo de Bombeiros. E o trajeto terminou na escola onde eles estudam. E foi ali, Lani, que a emoção tomou conta de todos, né? Alunos, professores e funcionários fizeram uma espécie de corredor com muitos gritos e aplausos aí para receber esses medalhistas aqui de Rio Preto da Eva. Nós conversamos com o pai dos alunos, vamos acompanhar o que eles falaram. É muito gratificante a gente ver o sucesso dos nossos filhos, né? Muito guerreiras, né? Eles batalharam muito, então assim, eles merecem. Feliz, orgulhosa do meu filho, não foi fácil, né? Foi uma luta grande, mas a vitória também foi grande.
Lani, com as medalhas douradas no peito, né? Os alunos, eles estavam muito emocionados, né? Aí a emoção tomou conta até dos alunos presentes na escola. Nós tivemos a oportunidade de conversar com esses alunos. Vamos ver aí. É muito gratificante representar o município, representar o Amazonas. Para mim isso está sendo maravilhoso. Estou muito feliz, né, por ter conseguido trazer essa medalha de ouro para Rio Preto. A gente se dedicou bastante para que isso acontecesse. Eu estou muito feliz. O nervosismo foi embora na hora da prova. Nesse momento só fica emoção, muita emoção. É isso, né, Lani? Muita emoção. Da França para o coração do Amazonas. Uma prova que a matemática, né, também pode celebrar como o futebol. Parabéns aí a esses alunos que trouxeram no peito essa medalha de ouro das Olimpíadas de Matemática que foi realizada na França. Volto com você aí no estúdio, Lani. E que eles continuem inspirando muitos outros estudantes, né, Carioca? Para você ver como o estudo leva longe, leva até para a França para ganhar a medalha de ouro. Olha só, parabéns aos estudantes mais uma vez, aos professores que se dedicam tanto para ensinar na sala de aula tudo aquilo que eles levaram lá para a Europa. Obrigada, Carioca. Bom dia, bom trabalho para você. Festa maravilhosa em Rio Preto da Eva. Falando em estudantes, quero conversar com você, que é estudante, tem entre 11 e 17 anos. São abertas as inscrições para o projeto Conta um Conto. É o concurso cultural da Fundação Rede Amazônica que estimula a produção literária alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e à realidade amazônica. O tema, o Conto à Amazônia e a Agenda 2030. Esse concurso é destinado a estudantes de 11 a 17 anos matriculados no Ensino Fundamental 2 ou Ensino Médio da rede pública. As inscrições devem ser realizadas até o dia 17 de maio. Acesse o G1 Amazonas, que lá você encontra o link, todas as informações de como participar. E o G1 preparou uma dica para você escrever seu conto. Olha só. Conta um conto. Ao escolher sua temática de acordo com a Agenda 2030, após a criação dos seus personagens, mescle a descrição na construção do seu conto, deixando os ambientes com a cor e a sinestesia amazônicas. Não se esqueça também de caracterizar personagens fisicamente e psicologicamente. Dê um colorido especial à sua produção. Deixe seu conto criativo, cheio de cores e vida, a cara da riqueza. Conta um conto. Use a sua criatividade, participe. O seu texto deve conter ali de 30 a 60 linhas, deve seguir ali o tema que foi sugerido pelo concurso e lembrando que tem prêmio no final. Seu conto vai ser publicado e você ainda vai participar de uma cerimônia lá no Teatro Amazonas. Acesse o G1 que você encontra todos os detalhes e o link para fazer a sua inscrição. E fique atento, até o dia 17 de maio as inscrições foram prorrogadas. A fé e a devoção vão tomar conta das ruas de Manaus nesta terça e quarta-feira, durante a tradicional festa em honra a Nossa Senhora de Fátima. Milhares de fiéis devem participar da programação especial no santuário, que fica lá no bairro Praça 14. Inclui missas, consagração de devotos, carreata e a emocionante procissão luminosa pelas ruas da capital. A celebração, ela reforça uma das mais fortes tradições religiosas do povo amazonense e tem programação no G1 Amazonas também. Agora, para você que está em casa e quer participar, o padre fez o convite. Hoje aqui no nosso santuário teremos a missa às 18h30, com a procissão também dos carros que serão colocados até a igreja São Sebastião. Teremos a bênção, né, destes carros e amanhã, no dia 13, teremos a nossa programação começará bem cedinho, a partir das 6 horas da manhã. Teremos também a celebração às 9 horas, ao meio-dia e a tão esperada procissão luminosa, aonde sairemos da igreja São Sebastião até o santuário de Nossa Senhora de Fátima, com a missa campal às 20 horas com o nosso cardeal Dom Leonardo. Para você que está chegando agora, o João está acompanhando uma operação que está sendo realizada desde as primeiras horas da manhã de hoje, que é a transferência de policiais militares presos em Manaus para uma nova unidade prisional. Essa transferência ela ainda não começou, mas já está mobilizando a polícia lá na zona norte da capital. Por lá, policiais militares que devem participar dessa operação e também familiares desses PMs que estão presos. Daniela Branches acompanha essa movimentação e traz atualização para a gente agora ao vivo. Oi, Dani. Lani,
você falou aí dessa transferência, na verdade ela começou há poucos instantes, tá? Os presos estão entrando aos poucos dentro dos ônibus que foram posicionados aqui na rua e os familiares estão aqui, ó, nesse ponto, todos reunidos. Agora eles parecem um pouco mais calmos, mas os ânimos já estiveram aqui bem exaltados, tem muita gente emocionada, inclusive. Eles estavam querendo impedir, né, a passagem dos ônibus aqui, mas eles agora parecem bem mais calmos. Os detentos, como eu falei, estão ali entrando nos ônibus aos poucos, eles devem sair daqui em poucos instantes em direção ao quilômetro 8 da BR-174, uma área rural aqui da capital do Amazonas, onde está o complexo penitenciário Anísio Jobim. Essa nova unidade prisional, que agora vai ser uma prisão de fato da Polícia Militar, vai funcionar no que foi o Centro de Formação e Capacitação de Detentas. Então, é ali uma unidade vizinha praticamente ao complexo penitenciário Anísio Jobim. Essa era a grande preocupação aqui dos familiares, né, deles serem retirados desse ponto, que seria um ponto isolado e, na visão dos familiares, mais seguro, para aquela área onde está o complexo penitenciário Anísio Jobim. Mas eles, então, aqui conversaram, inclusive com os presos lá dentro. A informação que a gente tinha recebido é de que eles também não queriam sair daqui, mas houve essa conversa, então agora eles já estão entrando nos ônibus para que essa transferência possa acontecer. A gente só relembra que essa decisão do Ministério Público do Estado do Amazonas foi atendida, acatada pela Justiça do Estado do Amazonas depois da fuga, né, que aconteceu no dia 27 de fevereiro deste ano, quando, durante uma fiscalização, foi observada a ausência de 23 presos aqui do núcleo prisional da Polícia Militar, e ali naquele momento 18 se apresentaram ali no mesmo dia 27 de fevereiro e, segundo informações da própria Polícia Militar do Amazonas, já não havia no dia seguinte nenhum preso fora aqui do núcleo prisional. E que, por conta de toda essa situação, os 2 policiais que faziam parte da guarda, né, que faziam a segurança naquele dia, foram afastados das suas funções, foram presos, e o diretor aqui da unidade, inclusive, um major da PM, também teria sido afastado de suas funções, preso também, mas de acordo com uma publicação, ele foi reintegrado, inclusive, na semana passada. Então, aconteceu tudo isso, né, durante todo esse período. Houve esse pedido do Ministério Público do Estado do Amazonas, acatado aí pela Justiça, e por isso essa decisão está sendo cumprida hoje aqui no núcleo prisional da Polícia Militar do Estado do Amazonas. O ônibus agora já começa ali a se preparar para deixar aqui o local e levar então parte desses detentos já para essa nova unidade. Ele está se posicionando ali, a gente está acompanhando para saber de que forma que tudo isso deve acontecer. Eu volto com você, Elane. Obrigada, Daniela Branches. Imagens ao vivo, zona norte da capital, ali próximo ao bairro Nova Cidade, Santa Itelvina, onde fica o núcleo prisional da Polícia Militar, uma unidade ali que recebe os policiais militares que são presos durante a operação aqui da capital. São 71 policiais, a informação repassada para a produção do Jornal do Amazonas, primeira edição, que devem ser transferidos a partir de agora para essa unidade prisional lá da BR-174, como a Daniela Branches trouxe. A gente está acompanhando imagens ao vivo, os ônibus que devem levar aí esses policiais presos, a movimentação dos PMs aqui, muitos PMs, tanto do COI, que é o grupamento especial da Polícia Militar, operações especiais, ROCAN também, várias outras unidades especializadas da Polícia Militar acompanhando essa operação, uma operação que ela é coordenada pelo Ministério Público do Estado, começou desde as primeiras horas da manhã de hoje, a gente está acompanhando desde cedo, você acompanha também grande movimentação aqui de familiares de policiais militares que estão ali entre esses PMs que serão transferidos, né? A Daniela trazendo pra gente, inclusive, esse clima mais quente que teve ainda há pouco, dos familiares ali, que é justamente relutando, né, para não transferência, mas agora a informação que já temos aqui com a Daniela Branches e a equipe que estão no local é que tem parte dos PMs já dentro dos ônibus que devem sair daqui a pouquinho em direção à BR-174, onde fica esse novo prédio. Ainda há pouco, inclusive, trouxemos mais informações dessa nova unidade prisional com a Carla Mello, que está lá também acompanhando essa movimentação. A nossa equipe segue acompanhando toda essa operação que começou desde as primeiras horas da manhã de hoje. Reportagem completa você acompanha no Jornal do Amazonas, segunda edição, e daqui a pouquinho também mais informações lá no G1 Amazonas, que está atualizando o tempo todo os detalhes de todo esse trabalho realizado aqui na capital.
Vamos agora para a sua participação aqui no G1. Tem mensagem chegando e a gente já mostra aqui a do Jeová. Prefeitura diz que é com o governo. Governo diz que é com a prefeitura. As ruas estão só buraco e lama. Resolver não querem, disse o Jeová, dando a opinião dele aqui sobre essa situação dos problemas de infraestrutura. Tem mensagem aqui também do Bruno. As condições da nossa rua Coronel Brito, no conjunto Santos Dumont, bairro da Paz. A rua tá rachando, só buraco. O asfalto aqui é novo, mas ali a gente observa que não tem um bom trabalho, segundo ele, por conta dessa situação. Olha aqui, asfalto novo, obra feita recente, mas já tem buraco e já tem rachadura por lá. A gente está mostrando para você a imagem enviada pelo telespectador, pelo Bruno, lá do bairro da Paz, zona centro-oeste da capital, uma rua que recebeu esse trabalho de pavimentação, mas que já está nessas condições que você está vendo. Bruno, a gente vai entrar em contato com a Semif para saber aqui sobre essa situação, né? Dá para observar realmente que é um asfalto novo, mas como a gente está vendo, os problemas por aí já começaram. Nancy, Lanha, sou moradora do bairro Novo Aleixo. Essa rua Iramaia não passa carro, pois está com um buraco sem tamanho e as coisas só pioram por conta da chuva. Mato, crateras e fica o questionamento. Olha só a situação da rua lá no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital, e o apelo da Nancy, né, para que seja solucionado. Trabalho de infraestrutura por lá, recapeamento, tirar o mato ali que está deixando a rua praticamente intrafegável, como você está vendo na foto. Tem mensagem aqui também, Lima. Lani, nossa cidade está afundando cada vez mais e os responsáveis sabem disso, mas não fazem nada. Essas pesquisas que saem sobre coisas positivas de infraestrutura, acho que não são verdades, disse Lima, dando a opinião dele aqui também sobre esses problemas de infraestrutura em vários pontos da capital, infelizmente. Intervalo chegando, prometo para você que é rapidinho. Na volta, a gente traz a programação da Semana S, realizada em 10 cidades do Amazonas, incluindo a capital. Oi, Lani, isso mesmo. Daqui a pouco a gente traz os detalhes dessa programação. E olha quem tá aqui comigo, o Wendel Pinheiro, uma das atrações esperadas. Faz uma palhinha pra gente. Sim, seu amor, a vida não é nada. Não interessa o pôr do sol. Todo mundo convidado. Daqui a pouco a gente volta pra falar mais. Isso aí, Lani. Daqui a pouco os detalhes. Naine, para você que já quer saber um pouco mais dessa programação, semana inteira de ação da Semana S na capital e em mais 9 cidades do Amazonas, a gente traz para você todos os detalhes e tem também uma festa de encerramento. Daqui a pouquinho, o intervalo é rápido, agora 11 horas e 49 minutos. Seu João, volta já. Manaus e outras 9 cidades aqui do Amazonas recebem esta semana a programação da Semana S, com serviços essenciais à população. E sobre esse assunto, vamos conversar a partir de agora ao vivo com a Naine Carvalho, que traz pra gente os detalhes. Oi, Naine. Oi, Lani, muito bom dia para você e a todos que nos assistem. Olha, essa é uma programação aí bastante diversificada, voltada para o público, para a população, com serviços essenciais. E detalhes, são serviços gratuitos de gastronomia, cultura, também relacionado aí à questão de saúde, educação e empregabilidade, que é um dos pontos aí, né, bastante procurados. Para dar mais detalhes sobre essa programação, sobre essa semana, tanto aqui na capital como no interior do Amazonas, a gente conversa agora com a Anastácia Mello, que é a supervisora técnica do Senac Amazonas. Seja bem-vinda ao Jornal do Amazonas, primeira edição. Então fala pra gente, né, qual o objetivo dessa programação, dessa semana, que inclui aí uma série de atividades para o público. Muito boa tarde a todos. Então, a Semana S é uma semana que acontece em todo o Brasil e no Amazonas não seria diferente. Então, nós temos uma programação toda voltada para a população, com os serviços que a FEComércio, SESC e Senac oferece para a população, de gastronomia, saúde, lazer, cultura. E o nosso evento principal vai ser no dia 16, aqui no Largo de São Sebastião. E nós temos um dos eventos que nós vamos ter, uma das ações, é a empregabilidade, é o Senac Emprega Mais, que é uma ação voltada que vai conectar empresas com os seus RHs, com pessoas que querem se recolocar no mercado de trabalho. Então, esse é o nosso uma das grandes ações que nós teremos aqui no Largo de São Sebastião no dia 16 de maio. Certo. Agora, para quem está em casa, ficou curioso, quer participar, a pessoa precisa fazer
uma inscrição, mesmo que seja relacionada aí a esses serviços, né, como a questão aí de busca de oportunidades? Sim, é importante destacar que toda a nossa programação ela é gratuita, mas é importante, acessem o nosso site semana-s.com.br e faça a sua inscrição. Certo. Agora fala pra gente também que além da capital, o interior do Amazonas também recebe essa programação. Sim, todo o Amazonas está presente na Semana S. Nós temos programações nas unidades do Senac, do Sesc Senac, Manacapuru, Itacoatiara, Tefé, Coari, Maués. Então nós temos espalhado por todo o Amazonas. Certo, muito obrigada então pelas informações. E olha, como eu falei, né, são diversas atividades aí preparadas e claro, também tem a parte cultural, tem atrações também. É por isso que a gente está aqui com o cantor Wendel Pinheiro, que está aqui com a gente para falar um pouco mais aí dessa parte cultural. Wendel, você vai participar no dia 16. Conta pra gente como é que vai ser essa programação que é, né, durante essa semana, uma das datas mais esperadas aí pelo público. Além da programação que é extremamente extensa para a sociedade, vai ter muita música. Tem o nosso maravilhoso Festival de Calouros do Sesc, que já é uma tradição na nossa região, onde muitos talentos despontam. Tem show do Wendel Pinheiro para todo mundo, é de graça. E fechando a noite, Lani, você é a nossa convidada. Tem Elba Ramalho e todo mundo está convidado. Dia 16 de maio, aqui no Largo São Sebastião. Certo. Faz uma palhinha então pra gente aqui para finalizar. Podem me prender e até me deportar para longe do seu coração, mas nada irá nos separar. Sem seu amor, a vida não é nada. Não interessa o pôr do sol. Sábado, dia 16, a gente vê aqui no Largo São Sebastião. Valeu, Wendel. Muito obrigada aqui. Então, se você quiser saber mais detalhes aí dessa programação, é só acessar o G1 Amazonas. Tá tudo lá. Lani. E Naine, programação imperdível, meu amigo. Obrigada pelas informações. E olha aí, Wendel Pinheiro, Elba Ramalho, você não pode perder. Acesse o G1. Uma orquestra americana está fazendo uma turnê pelo Brasil e se apresentou em Manaus, no palco do Teatro Amazonas e também em um palco flutuante sobre o Rio Negro. Músicas especiais para o público de Manaus. Mas a admiração veio mesmo de quem estava no palco. Era a realização de um sonho, tocar no Teatro Amazonas. Estamos muito felizes de estar aqui nesse espaço tão lindo. Nunca vi nada assim. É uma coisa incrível. Os músicos aqui que estão aqui comigo estão muito felizes por poder tocar aqui neste lindo espaço. Nosso maestro disse para nós e mostrou fotos que iríamos tocar no Teatro Manaus aqui. E mostrou as fotos e deu muito certo. Estou vendo aqui as fotos e tudo. É uma beleza enorme. Essa é a Wind Symphony, uma orquestra jovem da Brigham Young University, que fica em Utah, nos Estados Unidos. Ela é formada principalmente por universitários que ainda estudam música e que juntos levam a arte em turnês pelo mundo. Pela primeira vez no Brasil, já estiveram em São Paulo e Fortaleza, mas a vontade era conhecer a Amazônia. Deu até para arriscar um instrumento de sopro indígena. O grupo não se conteve na hora de estar tão perto da vida da floresta. Mas teve o ponto alto dessa visita estrangeira, que realizou o sonho de outras pessoas. A comunidade flutuante do Catalão fica a poucos minutos de Manaus. Aqui moram mais de 120 famílias. São muitas pessoas que, mesmo estando tão próximas à capital do Amazonas, nunca viveram um momento assim. Hoje, esses moradores são convidados especiais para um concerto sobre as águas. Onde as casas flutuam, os instrumentos, os músicos e os convidados chegaram de barco. O palco foi montado numa balsa, cobertura necessária para um sol tipicamente amazônico, mas nada tirou a empolgação de quem veio trazer música americana para o meio da floresta. A música brasileira também teve vez e animou. Se para eles foi inesquecível, imagina para essas crianças. Eu amei. Você se divertiu, né? Sim. A minha primeira vez. É? E
E é muito legal aqui na nossa cidade também. Eu amei, foi legal. Teve até música do samba. E para Dona Rai, a líder da comunidade, que aos 60 anos nunca tinha visto de perto um concerto. Hoje, a orquestra foi até ela. Eu estou me sentindo tão felicidade, tanta gratidão, que eu estou me sentindo leve. Então foi bonito de ver, foi bonito demais, entendeu? Valeu muito a pena, valeu demais. Foi a beleza da arte da música em meio à beleza da arte da natureza. Seu João fica por aqui, mais notícias no Seu João 2. Tchau.